Bom, o segundo problema aqui que envolve vetor, é a letra B da lista 9, né? A gente vai fazer então tentar entender o problema e resolver o problema logo em seguida. O problema diz o seguinte: faça um algoritmo que armazena em um vetor de dimensão 5 a matrícula dos alunos que fazem cálculos. Então a gente vai ter que criar um vetor com 5 posições. Então o vetor ele vai de 0 até 4. E como ele vai armazenar número de matrícula, então o tipo do vetor é inteiro. Então a gente tem que ter um vetor aqui. Em seguida, armazene em outro vetor de dimensão 5 a matrícula dos alunos que fazem programação. Então a gente vai ter que criar um outro vetor, também com 5 posições, de 0 até 4, né? Também de inteiros. Então a gente vai ter que criar dois vetores aqui. Um para armazenar a matrícula de alunos de cálculo, outro para alunos de programação. Inicialmente, mostre quais são os alunos que fazem tanto programação quanto cálculo. Então, olha o exemplo. O programa vai pedir para o usuário digitar 5 números e vai armazenar no primeiro vetor. Depois ele vai pedir para o usuário digitar mais 5 números e adicionar esses números aqui no segundo vetor. O primeiro vetor é aluno de cálculo, o segundo vetor é aluno de programação. E depois, o que ele vai ter que fazer? Olhando para cá, a gente já sabe, ou já consegue visualizar aqui quem faz os dois. Que é o 2991, está aqui e está aqui. E o 3010, 3010 aqui e 3010 aqui. Então ele mostra aqui os alunos que estão nos dois vetores ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Para a gente entender como que a gente resolveria esse problema, vamos pensar nessa situação aqui. A gente tem aqui o vetor, vou chamar de vcalc, que é o vetor de alunos que está matriculado em cálculo, com 5 posições, né, de 0 até 4. E o vetor de programação, vamos supor que são os alunos que estão matriculados em programação, de 0 até 4 também. E vamos supor que o usuário digitou esses valores e os valores foram armazenados nessas posições aqui, conforme a gente está vendo aqui na imagem. Como que a gente sabe que o aluno ele está matriculado nos dois? A gente vai ter que verificar, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está vendo que o aluno 1001 está na primeira posição do vetor de cálculo e está na segunda posição do vetor de programação. Então ele está nos dois vetores. O mesmo acontece aqui com o 2100, que está na terceira posição de cálculo e está na segunda posição de programação. Então o programa ele vai ter que mostrar esses dois alunos aqui, que fazem ambas as disciplinas. Agora, a questão importante é como que a gente vai fazer um algoritmo que vai verificar todas as possibilidades aí de alunos que estão em ambas. Então, para a gente pensar nisso, a gente vai ter que elaborar aqui um algoritmo. Então, vocês podem fazer um rascunho, um papel aí para pensar e como fazer isso, né? A solução seria a seguinte, ó. Como que a gente vai verificar um por um, né? Primeiro passo, a gente vai ter que verificar para a posição 0 se o valor que está armazenado aqui na posição 0 está em uma das posições do vetor 2. Então a gente vai ter que testar. A posição 0 desse vetor está na posição 0 do segundo vetor? Para isso, olha, a gente vai usar essa verificação. Se a posição 0 do cálculo for igual à posição 0 da programação, então significa que o vetor na posição 0 de cálculo, que é o 1001 aqui, ele está em ambas disciplinas. Só que nesse caso aqui está diferente, então ele não vai achar. Aí vai fazer a segunda verificação. Ó. A posição 0 de cálculo é igual à posição 1 de programação, que é essa verificação aqui. Ó. Isso é igual a isso? Ele vai verificar, verdade, é igual. Então quer dizer, significa que o vetor, o valor que está na posição 0 do cálculo, faz ambas as disciplinas, vai dar verdadeiro. Então o programa tem que imprimir esse valor aqui como resultado. Só que não acabou. Ele vai verificar, ele tem que verificar as outras posições também. Ele verificou aqui a posição 0, repete. Só que então ele vai verificando, os outros vai dar falso, né? Esse aqui foi só um teste. Eu preciso fazer o teste para cada aluno que está matriculado aqui em cálculo para verificar se está em programação também. Então esse foi o teste 1. Vamos fazer o teste 2. Teste 2 vai mudar tudo de novo. O vetor de cálculo na posição 1, que é o 1003, é igual ao vetor de programação na posição 0?
Não. Então, ele não é igual. Aí vai verificar. Vetor na posição 1 de cálculo é igual ao vetor 1 na posição de programação? Não. Faz a mesma verificação para os demais. Ó. Vetor 1 é igual à posição 2 de programação? Não. Vetor 1 de cálculo é igual à posição 3? Não. Vetor 1 de cálculo é igual à posição 4? Não. Verificou todos, quer dizer, ele concluiu no teste 2, né, que esse aluno 1003 ele só faz cálculo e não faz programação, porque ele não achou a ocorrência no segundo vetor. Então ele não imprime nada na tela. E agora, o terceiro teste, ele vai ter que fazer para o 2, né? Nesse caso, ele também não vai achar, ele vai verificar que não é igual, não é igual, não é igual, não é igual, não é igual. Então todos os testes são esses aqui que ele faz. Então ele não vai falar que o 1010 ali faz ambas. Agora, nesse caso, o 2100 ele está aqui nas duas posições. Então, quando ele for fazer a verificação, ele vai verificar, comparar a terceira posição com a primeira, com a 0, né? Vai verificar que não é, vai testar com a segunda, não é, vai testar com a terceira posição, que é a posição 2 do vetor, vai ver que é. Então ele vai retornar que a posição 3 do vetor de cálculo faz ambas disciplinas. E vai mostrar na tela a matrícula 2100. E aí ele vai testar por último aqui o último aluno que faz cálculo. E vai concluir também que não faz, que ele não está no segundo vetor. Então todos os testes aqui vai dar falso. Então a gente sabe que a gente precisa fazer vários testes para concluir isso. Agora, como que a gente faz um programa que faça isso para a gente? Né? Então vamos fazer por partes.